Olá, seja bem-vindo ao Pseudo Social. Meu nome é Fernando e hoje eu vou trazer um ponto interessante do debate da Bandeirantes. Foi quando o presidenciável Guilherme Boulos, do PSOL, fez uma pergunta para o outro presidenciável, outro candidato, Jair Messias Bolsonaro, do PSL. Esse é um ponto interessante, pessoal, para a gente analisar como você deve se portar em um debate, analisar as expressões faciais dos dois candidatos, como eles articulam, como você pode trazer isso para a sua vida e, na verdade, como a gente deve responder a quem nos ataca e ficar muito atento com perguntas tendenciosas. Chega de falar, para o vídeo não ficar muito longo, vamos adiantar aqui, vamos ver a pergunta do Boulos, como é que ele começa perguntando. Deputado Bolsonaro, o Brasil todo sabe que você é racista, machista, homofóbico, mas tem coisa que muita gente não sabe. Ó, aqui um ponto interessante. Ele já começou afirmando uma coisa que seria consenso geral. Atacando Bolsonaro, atacando outro candidato, Boulos começa falando que ele é machista, racista, homofóbico e entre outras coisas. Ele já começa falando que o Brasil inteiro sabe disso, como se fosse verdade. Então ele toma isso como verdade. Isso aqui é um estratagema de Schopenhauer, se eu não me engano. É um estratagema de Schopenhauer. Ele aqui foi tendencioso, mas muito bom. E está bem articulado, está falando bem, está centrado, está tendo como verdade, está falando como representante do povo, que é isso que eles estão concorrendo aqui. Rasteiro, porém objetivo e cumprindo o papel dele, que é tentar ganhar do outro candidato, né? Você, em 27 anos como deputado, ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf, tem mordomias, recebeu auxílio moradia tendo casa, comprou 5 imóveis, fez da política um negócio em família, com um monte de filho também no mesmo esquema que você. Bolsonaro, queria saber uma coisa e acho que é importante que o Brasil saiba. Quem é a Val, Bolsonaro? Você vê aqui, ó, ele fez várias voltas, falou várias coisas, deixou várias perguntas, fez várias perguntas para Bolsonaro ter que responder uma a uma e no final ele enfatizou o caso da Val. Vamos olhar aqui como é que o Bolsonaro vai responder. Bolsonaro, deixa eu voltar um pouco aqui. Bolsonaro tá Acho que é tenso. importante que o Brasil saiba. Olha a cara de Bolsonaro, tá tenso com a pergunta. Tá realmente tenso com a pergunta, vamos ver como ele vai responder. Mas dá para se ver que tá tenso. O Boulos, bem confiante, fez várias perguntas em uma só. E o Bolsonaro aqui agora, para ele responder bem, ele vai ter que fazer o quê? Responder uma a uma, e depois desqualificar o Boulos e chamar ele de tendencioso, porque foi isso que ele fez. Apesar de não estar errado, né? Num debate, tem gente que acha que vale tudo para vencer, né? Mas o Bolsonaro tem que responder uma a uma e de forma bem confiante aqui, vamos ver. Quem é a Val, Bolsonaro? Eu pensei que vier discutir política nacional aqui. A senhora vai. Começou bem, para tentar se tranquilizar, ele fez um apaziguador aqui, ele mostrou que a pergunta do Boulos não fazia sentido. Começou bem, poderia ter sido melhor, mas não foi tão ruim assim. A senhora Valderice é uma funcionária minha que mora em Angra dos Reis, ganha 2 mil por mês. Quando a Folha de São Paulo foi lá e não achou, botou em manchete no dia seguinte que era fantasma. Só que em boletim administrativo da Câmara dos Deputados, de dezembro, ela estava de férias, do final de dezembro até final de janeiro. A Val é essa senhora, humilde, trabalhadora, numa vila histórica de Mambucaba de pessoas pobres, humildes, mas trabalhadores. E essa senhora sempre prestou um serviço a mim naquele local longe, não é Angra dos Reis, chama-se Vila Histórica de Angra dos Reis. No tocante a patrimônios, o Ministério Público já me investigou, revirou a minha vida de perna para o ar. Inclusive, o senhor Janot declarou que todos os meus imóveis são compatíveis. Quanto a filhos, eu tenho moral para indicar filho meu e o povo acredita em mim e vota neles. E meus filhos fazem um trabalho a contento na política. Nunca estive metido no poder executivo, nunca fui ministro. Ó, você vê aqui que Bolsonaro já começou errando. Ele começou tentando dar aquele apaziguador, como eu falei para vocês, fazendo, mas ele esqueceu de responder a principal e pior acusação, que foi como o Boulos sugeriu. Você vê que ficou subentendido, que ele nem entendeu como pergunta, quando o Boulos falou que o Brasil inteiro sabe que o senhor é machista, racista e homofóbico. Bolsonaro esqueceu, isso aqui foi muito grave. Ele esqueceu de falar que não era nada disso. Ele esqueceu de dizer que, não, primeiro candidato, o senhor está totalmente equivocado, está disseminando notícias falsas em rede nacional.
eu não sou machista, entendeu? Ele teria que revogar isso. Seria o primeiro ponto nele que ele deveria bater. Sobre a Val, ele articulou bem, falou que era notícia falsa da Folha, se eu não me engano. Falou que em boletim da Câmara teve, falou que era uma pessoa humilde lá. Falou bem sobre a Val. Falou, gostei também da frase dos filhos. Depois ele saiu bem. Mas errou muito em não ter falado sobre a parte que Boulos chama ele de racista, machista e homofóbico, que foi a parte mais agressiva, apesar de ter sido uma agressividade passiva. Bolsonaro também erra, porque você pode olhar aqui as expressões faciais dele. Ele tá meio tenso, tá tenso. Não tá tão fluido, tão leve assim quanto o Boulos. Apesar do Boulos estar atacando e sendo rasteiro, Bolsonaro tá meio tenso porque ainda é o início do debate. Quem viu o debate depois, viu que ele ficou mais tranquilo. Mas nessa pergunta foi 1-0 pro... Nessa parte, pelo menos, foi 1-0 pro Boulos. 1-0 pro Boulos. Eu ia dar 1-1, mas pelo fato do fato do racista e do homofóbico Bolsonaro não ter respondido bem, eu vou dar 1-0 pro Boulos, que utilizou de como ganhar um debate sem ter razão, de Schopenhauer, que utilizou algumas técnicas, mas é isso, né? A gente não pode criticar nada. Na guerra vale tudo, né? Sou uma pessoa que exatamente humilde como outra qualquer. E me orgulho, sim, da minha honestidade. E não dos atos de invadir propriedade privada dos outros, que trabalhou e suou muito para conseguir aquele patrimônio. E vai, uns desocupados, invadir e levar terror na cidade. Falou bem, desqualificou Boulos agora. Falou que se orgulha da vida dele, por isso colocou os filhos. Sim, muito bom. Porém, ele deveria ter deixado claro que quem invade, apesar de estar subentendido, ele deveria ter falado que quem invade propriedade é o Boulos. O Boulos e o PSOL, o MST, o partido dele. Bolsonaro errou aqui também. Falou relativamente bem, mas poderia ter sido melhor. Ainda o Boulos continua ganhando. Eu vou dar 1-1 nessa primeira parte, porque ele terminou relativamente mais alto. Mas poderia ter sido 2-1 para o Bolsonaro, se ele termina deixando claro que é o Boulos que invade propriedade junto com o MST, ter desqualificado o Boulos mais ainda e no início ter rebatido a acusação de machismo, homofobia e entre outras coisas aí que o Boulos fez. Mas desse ponto, 1-1, Bolsonaro tá tenso, por isso que não conseguiu responder bem. Boulos bem articulado, vamos ver agora a tréplica. Olha a cara dele, ó. Ele caiu na minha, eu consegui pegar ele, ó. Sorriso irônico, postura bem, olha as mãos dele, bem articulado. Ombros para trás. Bolsonaro esqueceu de falando do erro do Bolsonaro, muito confiante a expressão do Boulos, passando bem a mensagem. Tem algumas coisas a respeito da Val, né? A Val é funcionária fantasma do gabinete dele, que junto voltou a reafirmar que a Val é funcionária fantasma. Vai falar aqui um pouco agora. Falou um pouco do marido da Val. E agora ele pode falar entre outras coisas aqui, porque ele realmente, Bolsonaro caiu na dele. Quando Boulos também esqueceu de citar que Bolsonaro não se revidou de ser machista e homofóbico, mas ele também não precisava, porque senão ficaria muito mais baixo. Mas a gente pode ver que a postura do Boulos está muito melhor que a do Bolsonaro. O vídeo está ficando um pouco longo, então eu vou utilizar aqui das ferramentas do YouTube para aumentar a velocidade da fala deles. Vamos ver aqui. E vamos continuar. Responsabilidade de cuidar dos cachorros do Bolsonaro numa das casas dele em Angra dos Reis. Agora, o problema não é a Val, não é? A Val é vítima de político. Explicou quem é a Val. A Val é uma afegã, né? É uma brasileira comum. Ele explicou quem é a Val e agora ele vai falar que a culpa não é da Val. A culpa é dos políticos como o Bolsonaro. Muito bom essa parte aqui do Boulos. Como Bolsonaro, que vendem essa ideia de que vão acabar com tudo que está aí, com essa bandalheira, e é farinha do mesmo saco. O Bolsonaro representa a velha política corrupta, as velhas práticas. Recebeu auxílio moradia tendo casa, aliás, tem a proeza de, em 27 anos, aprovou 2 projetos e conseguiu comprar 5 imóveis. Mais imóveis do que projetos. Você não tem vergonha, Bolsonaro? Veja, auxílio moradia com 6 milhões de famílias sem casa no Brasil. Você não tem vergonha disso? Olha, novamente atacou muito bem. Boulos atacou muito bem Bolsonaro. Agora ele perdeu uma oportunidade. Ele falou que Bolsonaro era a velha política, fez muito bem. Agora ele deveria ter se colocado como a nova política, como ele sendo a solução, e não atacando. Ele ficou muito rasteiro, ele ficou fazendo um papel só de diminuir Bolsonaro e não se colocou como candidato, como a solução. Aqui a gente vê que a única função de Boulos nessa parte mesmo foi atacar Bolsonaro. Ele não se colocou como uma solução, ele não arrecadou votos aqui, ele simplesmente conseguiu
tirar um pouco da intenção do público que vota em Bolsonaro e não colocou para ele. Ele não puxou votos, se é que vocês estão me entendendo. Ele poderia ter se colocado com uma nova política, com uma nova solução. Mas, de certa forma, ele conseguiu, atacou Bolsonaro, estava com expressão muito boa, muito aberta, sorriu, deu aquele sorrisinho irônico, como que ele caiu na minha, e agora voltou para o Bolsonaro com a resposta do Bolsonaro. Bolsonaro aos ombros de Bolsonaro, meio acolhido, meio fechado, a cara, ó, o rosto do Bolsonaro tá tenso, tá nervoso, tá realmente irritado, porque ele tá sendo atacado, e vamos ver o que é que ele vai responder aqui agora. Invadindo casa dos outros, né? Olha, ele falou o que aqui? Eu estaria envergonhado se eu estivesse invadindo casa dos outros. Começou bem, mas ele tem que deixar claro que é o Boulos e o partido dele que invadem casa. Fica muito subjetivo, então fica como um ataque ao vento em um debate analisando assim. Moradia está previsto em lei, se é imoral é outra história. Imoral é você fazer o que você faz. Agora não vim aqui, desculpa, aqui para bater boca com um cidadão desqualificado como esse aí. Obrigado, Boixá, pode passar. Não, Bolsonaro aqui agora foi bem. Não está aqui para bater boca com um cidadão desqualificado. Fez bem. Ele fez o que ele deveria ter feito lá no início, quando foi chamado de racista, entre aspas. Entre aspas não, racista e etc. Ele deveria ter feito isso, se chamado Boulos desqualificado, que não está aqui para discutir sobre isso. Ele deveria ter feito isso antes. Mas foi bem, falou sobre a propriedade, que não é imoral, que Boulos tinha imoral. Bolsonaro também reagiu bem aqui, ficou parelho. Eu ainda sou mais Boulos, apesar dele não ter se colocado como uma resposta. Ele foi muito bom. Ele foi muito bom, de certo modo, atacando o Bolsonaro. Foi muito bem, conseguiu fazer o papel dele melhor do que o Bolsonaro e estava com a expressão mais ampla. Conseguiu passar, conseguiu ser mais fluido, conseguiu ser mais comunicativo do que Bolsonaro. Bolsonaro está mais tenso aí. E Bolsonaro tem um grande erro, que sempre no início dos debates ele fica assim. Gostei do Boulos, articulado, conseguiu passar a ideia. Falta preparo, falta ele se colocar como uma solução. Ele parece que está simplesmente atacando por atacar, não está se colocando como protagonista. Ele tem que se colocar como protagonista se quiser arrecadar mais votos. Mas são dois candidatos que responderam bem, se deram bem no debate. Foram entre os melhores, os dois ali. Boulos, para mim, venceu esse debate, não só por essa parte com o Bolsonaro, mas como no debate no geral. Apesar das ideias dele serem diferentes, eles têm uma comunicação parecida. Falam lento, são diretos, atacam e quando podem são divertidos, fazem piadas, né? No debate mesmo, Boulos fez alguns trocadilhos, Bolsonaro está sempre irreverente. Mas é isso. Bolsonaro tem que melhorar no início porque está muito tenso, ficou muito tenso. E Boulos tem que melhorar porque ele está simplesmente atacando. E quando você ataca demais, passa a impressão que é só isso que você sabe fazer. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas é isso mesmo. É assim que a gente quer, analisando, sempre entendendo. Muito obrigado. Se inscreva no Pseudo Social. Se você gostou dessa análise, deixe o seu like. Compartilhe para amigos. E se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima.